Presença do Dr. Fábio, convidado do programa de hoje, e que vem ao nosso programa para dar sequência a uma série de entrevistas com assuntos para lá de pertinentes, destacando assuntos de interesse da comunidade e principalmente, Altemir, trazendo esclarecimentos para assuntos corriqueiros, na verdade, comuns na sociedade de hoje, como é o divórcio e a pensão alimentícia, mas que se torna um problema quase que fatal para aquelas pessoas que, por desconhecerem as leis e por não procurarem um profissional competente no ramo, se tornam vítimas fáceis do sistema porque não agiram dentro do que estabelece a lei e a Constituição. O convidado é teu e eu te dou o privilégio de apresentar o nosso convidado. Então, queremos primeiro agradecer, muita gratidão aí. A gente sabe que o Dr. Fábio, assim como suas colegas de consultório lá do BAC, tem as suas ocupações e todas as quintas-feiras tiram esse tempo aí para vir aí na rádio, nos trazer essas informações que é muito pertinente para a vida, e para o futuro aí de muitas pessoas, muitos ouvintes. Então, mais uma vez aí, a vida pergunta e o conhecimento responde. Então, estamos aí, Dr. Fábio, para falar sobre o assunto de casamento, pensão alimentícia, e sinta-se bem novamente no nosso meio. Então, bom dia, caros queridos ouvintes da Rádio Cidade FM 105.9. É uma satisfação enorme, gratidão ao seu Altemir, ao seu Francisco, a novamente compartilhar conhecimentos muito pertinentes à comunidade. Nós trabalhamos de uma forma bem humanizada, é a nossa essência do escritório, para trazer conhecimento às pessoas em palavras que elas entendam. A gente não aplica aqui o juridiquês que a gente usa, Então a gente se expressa de uma forma que fica bem compreensível. A gente alerta pessoas dos seus direitos que muitas vezes desconhecem ou que ouviram falar do vizinho ou da comadre e ali por diante. Então a gente traz esses conhecimentos até para as pessoas terem um padrão de vida melhor, não passarem por algum sofrimento. E essa pauta de casamento, divórcio, pensão, filhos menores, a comunidade sabe muito bem porque acontece. É frequente e muitas vezes necessária. Às vezes é necessário, porque as pessoas estão passando sofrimento. Então, ninguém está impedido de se divorciar, de se separar para o seu bem. A importância da felicidade da pessoa. Então, novamente agradeço, estou aqui para levantar alguns assuntos. E por falar em divórcio, a gente precisa partir do princípio. Para acontecer um divórcio, em algum momento da vida, acontecer um casamento ou uma união estável. E as pessoas, muitas vezes apaixonadas, pouco iludidas, nem se preocupam com os poréns do futuro. E na realidade não estão muito erradas. Quando tu conhece uma pessoa, tu casa com a pessoa, a tua ideia é viver para sempre com ela. E nesse momento que começa a falha. Porque elas não escolhem adequadamente o regime de bens a se casar. Então tem várias formas, as mais comuns, o casamento comunhão parcial de bens, e que é uma das mais comuns. Muitas vezes nem conhecem, nem sabem nem a diferença de uma para outra. Se for no cartório, vai ser a que for aplicada, O regime de comunhão parcial de bens é aquele regime, o que tu tinha antes do casamento é só teu. Se tu receber uma herança ou uma doação da família, esse bem vai ser teu, ele não vai dividir. E a partir do momento que tu casa, tudo que vocês adquirirem na constância
tudo, eu digo inclusive talheres, que isso até causa uma certa polêmica, tá? É dividido ao casal na separação. A comunhão universal de bens. Esse é um formato que tudo que tu tinha antes, o que tu herdar, a partir do momento do casamento, é dividido entre os dois. Então, se a outra parte está com uma certa intenção, vamos supor que o cônjuge, a esposa, o marido que vai se casar tem alguns bens mais elevados, a pessoa se organiza, vai lá no cartório e faz esse pedido. A outra parte não vai nem se atentar a isso, e no futuro, numa separação, num divórcio, vai pagar um preço bem alto. Então, a gente sempre indica que deve se preparar sim, antes de casar, perguntar a um bom advogado qual o melhor regime a ser adotado, o que é positivo, o que é negativo em cada regime. Também tem a separação obrigatória de bens. O que acontece nessa questão assim? Tudo que é meu, antes e até inclusive durante o casamento. Então, se eu adquirir com o meu valor, com o meu trabalho, isso vai ser meu. Recebi uma herança, isso vai ser meu. O que eu tinha antes vai ser meu. E também tem uma questão que a gente precisa enfatizar bem, aquela expressão do vou dar o golpe do baú. Então, existe, tá? Pessoas jovens que se interessam por homens mais velhos e já fazem aquele projeto, vou ficar alguns anos com ele vai falecer. Nesse caso, o judiciário já se precaveu em relação a isso, porque existe a separação obrigatória de bens a partir dos 70 anos. Então, fez 70 anos, a outra parte não vai conseguir mais aplicar o tal do golpe do baú. Então, isso também é interessante para a comunidade saber. E vamos supor que aconteceu, é anulável, tá? É um casamento que é possível anular. E também tem a união estável. Tem a união estável registrada em cartório, que se faz a certidão. E tem a união estável que simplesmente decidem, a partir de hoje vamos morar junto. Eles se equiparam à comunhão parcial de bens. Então, tudo que esse casal adquiriu antes do casamento, não entra na divisão. Mas a partir do casamento, da união, tá, que se juntaram, a partir desse momento, divide tudo. Ali sempre entra uma questão assim, uma das partes gosta muito de falar na entrevista de divórcio, no escritório, passou o dia inteiro dormindo, não fez nada, isso é tudo meu, que fui eu que comprei. Está muito enganada a pessoa. A partir do momento da união, indiferente quem adquiriu, se um trabalhou mais ou trabalhou menos, a divisão é de 50%, igual para os dois, tá? Então, antes de falar do divórcio, a gente precisa falar do casamento, que é interessante as pessoas se prepararem para o casamento. Mas eu não tenho intenção de separar nunca. Nunca se diga nunca. Porque muitas vezes os casamentos perfeitos acontecem algum problema, pode ser alguma traição, alguma bebida alcoólica, uma droga, inclusive um mau humor. Porque é difícil da pessoa lidar com uma TPM e ali por diante, tá? Então, falando em casamento é isso, e a gente sempre recomenda, antes de casar, procure um bom advogado, que a princípio não vai ter um custo elevado, de repente numa consulta somente, só para ter orientação do que é mais interessante, tá, para a pessoa. Com licença, doutor, vou fazer uma perguntinha. O senhor falou antes que daí a pessoa, na união estável, a pessoa pode ir no cartório lá em silêncio e fazer um pedido. Que pedido é esse? O que elas podem pedir no cartório e não tem que haver a assinatura dos dois? Sim. Como é que funciona? É praticamente como se fosse um casamento. É emitida uma certidão de união estável. A partir dali, eles estão casados, só que em união estável, tá? Então eles adquirem os direitos como a comunhão parcial de bens. E é muito interessante e a gente indica muito fazer esse registro para no futuro, não precisa nem ser num divórcio, pode ser num falecimento, tá?
que não tenha necessidade de juntar provas para comprovar que eram de união estável. Esse registro ele serve como prova tanto para o divórcio quanto para uma questão de falecimento da pessoa. Interessante. Não, é muito interessante, super recomendado fazer. Inclusive a gente pode levantar uma situação, tá, que está muito em alta, os contratos de namoro, porque tem pessoas que já querem seus direitos no momento de namoro. Então é interessante, a gente recomenda inclusive, vai firmar um namoro com intenção, procure um bom advogado e faça um contrato de namoro, porque isso é uma forma de se precaver de algum problema futuro. Outra parte pode dizer assim, bah, mas que estranho, tu está desconfiado de mim, não tem intenção? Não, bem pelo contrário, a gente precisa se precaver, a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer com qualquer um dos dois. Inclusive, esse contrato de namoro a gente pode registrar em cartório também. É muito interessante. Bem interessante. Doutor, surge aí uma pergunta fora do contexto aqui do assunto, mas acho que seja pertinente pela sua experiência aí nesse ramo, né, pelos tipos de união que chegam até o senhor para decidir, para advogar, para orientar, enfim. Me parece que, e a gente até comentou outro dia aqui também, Altemir, me parece que o casamento em cartório mesmo, o casamento na igreja está ficando distante, está ficando raro. Está ficando cada vez mais. Está virando uma coisa da antiga. O que acontece, o que eu acredito que seja esse efeito, é que surgiu muitas igrejas, muitas crenças. Isso. Então, acabou diluindo que a versão dos nossos pais, né, era católico, evangélico e o protestante, né? E ficava por ali e era instruído de criança, a intenção era casar, se dava mais prioridade e se apegava mais ao casamento na igreja. Inclusive esse casamento na igreja, ele é importante porque ele serve também como referência, como prova dessa união. Vamos supor que a pessoa só case na igreja, ela também serve como comprovante que eles tinham essa relação, esse casamento, mesmo não tendo nenhum registro em cartório ou de casamento civil. Olha só. E tem uma outra situação, né, que eu acho que gera também bastante separação, gerou, no meu entendimento, uma mudança muito grande nos relacionamentos e certamente em casamentos. Vamos nos referir lá atrás, né, no meu tempo, eu tenho 65 de idade, mas há 30, 40 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, era muito normal, principalmente no interior, cidades pequenas, no interior, ou lá fora na roça, na agricultura, como a gente diz, né, que a filha casava com o filho do vizinho. Vou dizer o porquê. O rapaz lá, que trabalhava na roça, casava com a filha do empregado, do agregado, do capataz, do vizinho lá, 500 metros, 1 quilômetro adiante. Por quê? Porque era o convívio deles, né? Era o convívio. Então se havia relações mais duradouras, né? Nesse tempo. Eram mais duradouras as relações. Tu casava com quem tu conhecia realmente, que era do teu convívio, e o fio do bigode falava um pouquinho mais naquele tempo. Havia responsabilidade, não só do namorado, do moço e da moça, mas principalmente dos pais. Casos até em que os pais iam junto com o filho para pedir a mão da moça, do amigo, do vizinho lá. Isso aí terminou por quê? Por quê? Porque de um tempo para cá, com 14, 15 anos, tanto o rapaz como a moça, que eles não querem mais agricultura, todo mundo quer ser doutor, vem para a cidade. Vem para a cidade e aqui conhecem outras pessoas. E aí se envolvem em outros tipos de coisa, em outras relações,
E aí, casa ou não casa, quer dizer, aquele casamento, aquela união tradicional, lá dos 30, 40 anos atrás, que era lá de fora, era com quem tu conhecia, com a colega de colégio, isso aí praticamente terminou. Praticamente terminou. E as pessoas cada vez mais novos, mais jovens, estão vindo para a cidade e conhecendo pessoas diferentes. E aí, como disse o doutor, quer dizer, tu nem discute que forma vai ser, às vezes os pais nem se conhecem, tu já está envolvido com alguém lá, já está morando junto, e o pai da noiva e nem o pai do rapaz conhece a tua noiva ou a família do outro, muito menos. Isso tem sido motivo também dessa fragilidade da união e proporcionado, doutor, essa nova forma de estar junto? Seu Francisco, é uma boa colocação. O que acontece, essa geração atual, as relações são um pouco mais volúveis. Eles não se apegam muito. E o que acontece? Até as redes sociais, elas facilitam muito. E, como o senhor bem falou, antigamente já se conhecia, já tinha um histórico da outra pessoa, sabia que a família era de boa índole, que o rapaz é trabalhador. Hoje, num mero conhecimento, uma troca de mensagem, já marca um encontro, já tem uma relação e semana que vem decidem morar junto porque é o amor da minha vida. Então, mal conhece a pessoa e acaba tendo relação. Naquele momento, tudo mil maravilhas, perfeito, coraçãozinho para cá, coraçãozinho para lá. Só que só a convivência que faz mostrar quem é a pessoa. Então, hoje, realmente, o índice de divórcios ele é muito elevado, e fora que a gente não tem de registro, porque são aquelas uniões estáveis que simplesmente se separa, vai cada um para o seu lado. E as pessoas não têm mais aquele fervor que vou segurar a barra, eu vou ser resiliente a essa situação. Primeira briga que tem, a decisão é, vou me separar, vai tu para o teu lado, vou para o meu lado, e vida que segue, já 2, 3 dias depois já tem uma nova relação, e vida que segue. Então é algo nada fora do comum para a nossa realidade, uma pessoa estar no quarto, quinto casamento, relacionamento. Então antigamente as pessoas privavam um pouco disso, tinham uma certa preocupação. Eu não quero ser um divorciado, eu não quero manter minha família. Tinha preocupação em relação aos filhos, que num divórcio quem mais sofre é os filhos. É muito alto o índice de criança em sofrimento, porque, querendo ou não, em algum momento os filhos são usados dentro do divórcio, tá? Mas a gente está do casamento indo para o divórcio, tá? Então o divórcio, ele acontece em algum momento de infelicidade, pelo menos de um. Geralmente é gerado por várias brigas, por várias idas e vindas, e estresse, problema, dor, sofrimento. Vamos divorciar. Estamos decididos, vamos. O que é o mais indicado, tá? Tem as duas formas, judicial e extrajudicial. A gente sempre trabalha no escritório para ser o extrajudicial. Extrajudicial é aquele que, se tu não tem filhos menores, não tem uma grande proporção de bens a ser divididos e estão de acordo, nós fizemos a minuta de separação, é feito em cartório, tranquilo, em poucos dias está resolvido. Porém, nem sempre é assim. Dificilmente é assim. Os dois ficam amigos, vão manter relação, simplesmente vão separar. Que no divórcio, a grande proporção acontece em função de traição, e aí a traição gera mágoas, e aí a pessoa ela está com um intuito vingativo. Então não aceita a proposta, porque sempre o escritório, nós fizemos a tentativa de conciliação no escritório. A gente apresenta a intenção do nosso cliente, ele quer dar essa proporção na divisão, ele vai pagar tanto na pensão, e a pessoa insiste em negar isso, diz que não e ponto, para uma forma vingativa, tá? Ela insiste em fazer o divórcio da pior forma possível, tá? Porque o que acontece, mesmo tu tendo filhos menores, mesmo tu tendo bens, e ser consensual, vai ser judicial, mas consensual, é um divórcio muito mais tranquilo e muito mais rápido.
Agora, o judicial, que tu vai para o litígio, que tu vai para a briga, tu precisa juntar muitas provas para comprovar tal situação ou aquela situação. Então, sempre envolve muita mágoa, muito ressentimento, na qual os dois sofrem. O processo acaba sendo demorado, porque começa a se colocar no processo situações que é sentimentais, não são questões práticas do divórcio. Começa a se colocar sentimento dentro do divórcio e vai dificultando cada vez mais a decisão do juiz para chegar a um acordo. Então, um divórcio consensual ou até mesmo o extrajudicial, que duraria de 1 a 3 meses, acaba levando anos. Mas por quê? É uma forma daquela pessoa que está querendo o litígio ficar prejudicando a outra parte, porque querendo ou não, nesse meio tempo eles não conseguem vender a casa, não conseguem vender o carro, não conseguem repartir os móveis. Então é uma forma. Então a gente faz o máximo para que não haja esse desgaste emocional e que o divórcio saia o mais rápido possível, tá? Importante deixar claro, tá? Indiferente à escolha do divórcio que vai ser feito, tanto extrajudicial, consensual ou até mesmo litigioso, tem a necessidade de um acompanhamento de advogado. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor sabe que eu acompanho suas redes sociais com frequência. Em uma dessas colocações, o senhor colocou que tanto numa questão de divórcio, tanto o homem quanto a mulher, eles podem ter o mesmo advogado. Sim. Eu acho que o senhor lembra, sim, né? sim, Eu sim. até curti isso. Como é que funciona o mesmo advogado? Porque hoje em dia a gente sabe que sempre há aquela desconfiança, né? Sim. Eu vou com outro advogado porque esse vai defender os meus interesses, e eu tenho dúvida lá que o Dr. Fábio vai defender os meus interesses ou o dele, né? Nos explica melhor essa colocação que o senhor fez nas suas redes sociais, que também é importante quanto a essa questão do divórcio. Perfeita colocação. Esse é o caso do divórcio consensual, tá? Então é possível sim ser o mesmo advogado para os dois, só que há a necessidade da confiabilidade da outra parte, porque um dos casal vai me procurar num primeiro momento, vai apresentar a situação, vai falar, nós estamos decididos, eu vou pagar tal percentual de pensão, eu vou deixar a casa para minha ex-esposa, e ela está de acordo com isso. Nesse momento eu chamo a outra parte e comunico com ela, seu marido, sua esposa veio me procurar e a proposta dele é boa, e se tu tem interesse, pode ser o mesmo advogado da questão e atendo os dois. Ela confiando nesse advogado, ela vai ver a credibilidade, até porque geralmente a proposta ela é boa, é de interesse dela, porque isso diminui muito o custo. Isso só não acontece quando a outra parte fica desconfiada, está querendo me passar a perna, alguma coisa nesse estilo. Mas a gente sempre indica, a gente sempre faz muito a nossa parte para tentar fazer nesse formato, sendo um advogado só e atendo os dois. E acontece, a gente fala muito do litigioso, tem muito casal que decidem, vamos nos separar, vamos continuar amigos, vamos ter relação de amizade. Aí eles procuram juntos um advogado e querem fazer o trâmite de divórcio. Acontece sim. Então isso é possível, é a melhor forma tratar isso com harmonia, né? E inclusive no divórcio, sendo litigioso, tem um momento que é possível solicitar uma audiência de conciliação. Porque existe aquele estresse, aquela briga, porque os dois não dialogam mais. Eles não têm mais aquele contato. Porque um tem raiva do outro, não quer nem escutar, ou às vezes por alguma medida protetiva não pode nem ligar um para o outro. E aí tem esse momento, essa oportunidade de ter uma audiência de conciliação, onde tem um conciliador que apresenta situações e quer ouvir de ambas as partes. Então cada parte se expressa suas aflições, angústias ou insatisfações, aí a outra parte escuta. Muitas vezes um divórcio fica atrelado
a uma moto que vale R$1.000 e o divórcio correndo por anos. Aí a outra parte, que no caso seria, não, mas eu nem quero essa moto, pode ficar para ti, e ali se encerra o divórcio numa conciliação. Eu usei o exemplo da moto, mas pode ser o mais variado possível. Pequenos detalhes que não tinham sido discutidos, né? O juizado ele já apresenta essa oportunidade e que muitas vezes se resolve, porque se desafoga, porque é um processo a menos, é um processo que o juiz não precisa se envolver. E a conciliação ela está muito em alta e muito recomendada. Nós trabalhamos muito para resolver na conciliação. Então, seria o primeiro passo, reconciliação. Não reconciliação. Não reconciliação. É conciliação. Conciliação é eles acordarem nos termos do divórcio. É que alguém tem que abrir um pouco mais, o outro tem que ser um pouco ceder, e nesse sentido, tá? Para que fique harmonia e satisfação de todos. A ideia é que nós chegamos ao final do divórcio e ninguém saia prejudicado. Porque ambos trabalharam para chegar àquela estrutura financeira, de moradia. E muito importante que a gente precisa falar, que eu falo para os meus clientes, porque eles vêm com diversas expressões de indignação, de raiva, que como se fosse a pior pessoa do mundo. Aí eu faço a pergunta: quantos anos vocês estavam juntos? 1 ano, 2 anos, 7 anos, 26 anos, tem casos de 26 anos casado, e agora a pessoa é tudo de ruim. Em algum momento essa pessoa foi boa, em algum momento essa pessoa foi amorosa, a opção foi tua. Então não vem hoje dizendo que essa pessoa é a pior do mundo, porque não faz sentido. Se tu casou porque foi uma opção tua. Então isso também é importante essa pessoa, porque isso dá um momento de reflexão para ela. Ah, mas é mesmo, eu vivi momentos bons. Porque naquele momento do primeiro atendimento, ali, o momento da raiva, né? Choram, xingam, se estressam. E ali, novamente eu repito, porque é uma realidade nossa, a gente humaniza muito essa relação, a gente atende, a gente escuta, muitos brincos, né? O advogado de família, ele é muito psicólogo. E muitas vezes essas pessoas, elas requerem bastante atendimentos para desabafar, elas ficam mais aliviadas. E ouvir de outra pessoa que a outra parte não está tão errada assim. O errado pode ser tu. Então eu sou um advogado que trabalha nesse sentido. Eu alerto. Vamos escutar a outra parte, vamos tentar uma negociação. Isso é muito importante, terem esse... Porque não adianta vir para mim que é tudo de ruim, porque estavam um bom tempo juntos, né? Então em algum momento eram bons. Aconteceu algo que foi desgastando o casamento, tudo bem, vamos divorciar e vida que segue, né? E na questão que as mulheres querem e os homens não, e vice-versa, como é que funciona? Ele não quer dar o divórcio, ou ela não quer dar o divórcio? Isso acontece frequentemente, até é uma forma de, que eu chamo de tortura psicológica. Aquela posse, né? Exatamente, é aquela sensação de posse, que a mulher ou o homem está desgostoso e começa. Eu quero me separar. Não vou dar o divórcio. A expressão não vou dar o divórcio. Então isso cai por terra, é a maior mentira, absurdo que existe. Basta uma pessoa querer, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, basta uma pessoa querer, inicia o processo, já é o motivo, já inicia o processo e o divórcio sai. Até tem aquela questão assim, que o marido simplesmente desapareceu. Conheceu uma menina aí, ou a esposa que conheceu um rapaz, malhado, mais bonito, mais forte, e desaparece. Nem eu, sim. E desaparece. Então isso é algo que também acontece, tá? Simplesmente desapareceu, mandou um WhatsApp, conheci o amor da minha vida, tchau. Até mesmo esses casos que a pessoa desapareceu, é possível solicitar o divórcio e pode se divorciar. Mas tem, certamente deve ter passado pelas suas mãos um caso assim. Assim como tem esses casos aí de um não quer ver a cara do outro, um acusa e o outro não, um quer e o outro não quer,
também me parece que pode existir uma separação em que o senhor, como advogado, tenha ouvido os dois e não, pô, esse casal ainda se ama, esse casal ainda se gosta. Então se separando por quê? Por algum motivo, às vezes torpe, né? Estão se separando, às vezes, por uma bobagem, por quê? Porque não sentaram para conversar. Né? Tu vê que estão se separando, mas ainda se gostam, se amam, né? Isso sem acontece citar nomes, sim, mas 2021 para mim foi um ano recordista de pessoas que se divorciaram e voltaram. E até eu faço muito isso quando é consensual, e eu faço de muita proporção de consensual, essa judicial, porque eu sempre indico para as pessoas, é melhor, é mais rápido, é menos oneroso, menos caro no caso. E aí eu faço essa pergunta: vocês têm certeza que querem se separar? Quando demora a responder, eu já penso. Um fica esperando pela resposta do outro. E teve um caso que os dois não queriam se ver, foi consensual, mas não queriam se ver. Então eu atendi primeiro a esposa, que no caso ela me contratou, eu chamei a outra parte, ele aceitou ser consensual. E quando eu fiz a pergunta foi independente, um distante do outro. E quando eu fiz a pergunta pro marido: tem certeza que quer separar? Tenho, mas eu ainda amo ela. Querem um resumo do assunto? Fiz o divórcio, meio ano depois Voltaram. E quero acreditar que esteja feliz e torço. E nada impede, tá? Então isso eu deixo muito claro para qualquer casal. Nada impede vocês retornarem, daqui a pouco percebem que foi no fogo da emoção, do estresse, e no momento que se separam, fica distante, a saudade começa a apertar, começa a ver que os defeitos não eram tão grandes. Isso eu sempre falo, não tem problema nenhum. Sim. Voltem e está tudo bem. Querem casar de novo? Casem de novo. Querem fazer união estável? Faça. Então não há problema nenhum a esse retorno. E acontece. Eu vou te dizer, foi até um índice grande. E eu fico feliz, porque para mim o que interessa para o meu cliente é a felicidade. Se estão felizes, para mim, tudo bem. Legal, isso é importante, né? O importante é a satisfação, né? Deixa eu fazer uma pergunta em cima de tudo que foi colocado aqui. Daqui um pouquinho passa a batida e a gente não faz. Doutor, para estabelecer direitos e obrigações de uma relação mediante a busca, o processo de divórcio e separação, existe um tempo X de união para que sejam estabelecidos os direitos e obrigações de alguém, de um com o outro? Tipo assim, fizemos hoje casamos hoje. Bom, a partir do casamento eu tenho que estar 6 meses junto, 1 ano junto, aí eu tenho os direitos. Não. Esse contrato aí de estável, coisa tal, esse negócio de estabilidade, isso tem um tempo X ou não? A partir do momento que o documento foi feito, estão junto, está correndo o direito. Como é que funciona isso? No caso, não é requisito tempo de união, tá? Isso. No momento que foi feito o documento, a partir desse momento já tá valendo. Não tem aquele direito de arrependimento. Nem uma semana? Nem uma semana? Não, porque quando a pessoa decide é porque eles já têm uma relação anterior, então a partir daquele momento só está formalizado. E inclusive para a união estável. Na união estável sem registro, tá? Aí não requer o tempo, requer nós provarmos que os dois se uniram com a intenção de formar família, que isso seja algo público. Não é aquela questão de simplesmente uma pessoa vir e falar: eu quero me separar do fulano. Tá, mas vocês conviviam, as pessoas viam, tem alguma foto, porque aí requer algumas provas. Mas o tempo de união não é requisito para separação. E no caso, namoro que acaba morando junto, antigamente, né,
já tinha que provar que estavam 2 anos juntos para ter direito de... Isso não tem mais... No caso, caiu. Não é requisito o tempo, tá? Uhum. O importante é estarem juntos. Tá. Não é o namoro, é o momento que moram juntos, que se unem com a intenção de formar família. Essa é a expressão que é juridicamente usada, tá? Então, é necessário provar de alguma forma. Geralmente, o casal, coloca a casa, a água no seu nome, outro coloca a luz, então já prova que é o mesmo endereço. Tem fotos de festa de casamento, de aniversário juntos, que era público. Né? Evidências que é necessário. E justamente para não ter essa necessidade de procurar essas evidências, que a gente recomenda, vão em cartório e registre a união estável. Para não ter essa necessidade. Para no momento que tem o registro, não é necessário mais outras provas. Né? Tem algo que era muito usado, mas olha, uma bota usado nisso no passado. Né? Eu acho que hoje ainda deve ter alguns casos por aí, apesar que a gente sabe que a lei mudou bastante nisso. Mas antigamente juntavam as escovas lá, né? Se uniam, moravam juntos. Não, tu tem que ter um filho. Não, tu tem que ter um filho do fulano. Aí tu tá seguro, tá dizendo. Qual é a diferença? O que muda numa relação em que o casal tem ou não tem filho? Qual é aonde entra o filho? Qual é a diferença aí perante a lei de um casal ter um filho ou não ter e se separar? Então isso é um mito, tá? Até vou dizer assim, dificulta muito a separação ter um filho. Não altera nada na questão da separação ter ou não ter filho. Ali vai um pouco da consciência da outra parte, porque geralmente, na grande proporção, é o pai que sai de casa, que acaba deixando a casa em função do filho, mas não é juridicamente isso, tá? Então, muitas vezes o filho é usado para que mantenha-se o casamento e outras questões nesse sentido. Até é interessante ter levantado isso para informar as pessoas que isso é de grande proporção, é uma informação muito importante, que as pessoas muitas vezes não separam ou não saem de casa, inclusive em atos de violência, que se eu sair de casa vou perder meus direitos. Então, caros ouvintes, não existe. Isso não existe. Está desconfortável em casa, está sofrendo algum abuso, pode sair, que vai ter direitos iguais. Pode sair com tranquilidade, se for comunhão parcial de bens ou união estável, tudo que tiver adquirido a partir do início da relação será dividido entre os dois. Então, aquela velha história, isso é muito comum, a gente escuta muitas dúvidas nas minhas redes sociais, muitas perguntas nesse sentido, e pessoas que eu até sei que estão sofrendo, que a gente indica, sai de casa e começamos o processo. Tá, mas se eu sair de casa vou perder meus direitos. Então, abandono de lar? Abandono de lar, essa é a expressão, isso não existe, tá? Então, caros ouvintes, fiquem tranquilos em relação a isso, saiam de casa se for necessário, procurem imediatamente, nesse caso, um advogado para dar seguimento ao divórcio, tá? Então, são questões interessantes, necessárias para as pessoas terem o conhecimento, tá? E na minha experiência de advogado de família, eu aprendi duas coisas. Nada melhor que a experiência, que cada divórcio é uma situação nova, sempre tem algo que tu aprende. E ali eu vi o pior do que um humano pode ser. É algo assim marcante. Que eu trabalho muito para não levar essa emoção para casa, porque acontece... A gente acaba absorvendo, acontece, vivendo aquele drama, situações, então o pior do ser humano ele acaba aflorando no divórcio. Então isso é um ensinamento que é um aprendizado, tá? Então, verdade. São situações que a gente passa e trabalha muito bem para que seja o máximo ameno possível. Nunca conhece o suficiente, né, a pessoa para saber. Né? E eu até publiquei isso nas minhas redes sociais, que tu só conhece
tua esposa ou esposo no divórcio, tu só conhece a tua família no inventário. Então eu sou advogado também especialista em inventários. Ali eu vejo quem é quem, até a própria família. Eu não acredito que meu irmão está fazendo isso ou fez isso comigo. Então tu só conhece o cônjuge no divórcio e a família no inventário. Até postei isso, acho que há poucos dias atrás. Verdade. Então isso é uma realidade, tá? Acontece muito. E a própria pessoa, eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer isso. Acontece no divórcio. Doutor, tem uma pergunta que eu não, acho que não foi feita, não me recordo ter sido feita aí. No seguinte caso, né? Um casal, vamos dar um tempo X, vamos supor que morou junto 5 anos. Né? Aí, por A ou por B, resolveu se separar. Não tem filhos. Viveram junto, né? Mesma casa, vida de casal. Se separaram. Ela não entrou na justiça para discutirem essa separação. Um ano depois, sem ter entrado na justiça, ela se envolveu com uma outra pessoa. Ela perdeu os direitos daquela relação anterior ou não existe um tempo de prescrição? Não existe, tá? Para perder os direitos, no caso a pessoa teria que desaparecer por 2 anos, que não mandou mensagem, não sabe o paradeiro, tá? Nesse momento, a partir de 2 anos, se não tem a pessoa que ficou com a casa, com o carro, ela pode pedir uso capião. É a única forma assim que a pessoa perde os direitos se desaparecer. Sumiu. Aí a pessoa que fica com os bens pode requerer uso capião. Mas assim, se a pessoa é casada, mesmo se envolveu com outro, tá morando dentro da casa, ela ainda tem os direitos. Conserva os direitos. E existe muitos casos, tá? Então, a gente sempre indica, então, se separou, vamos fazer o divórcio logo. Existem muitos casos que a pessoa continua casado, registrado como casado, e o ex ou a ex acaba falecendo e vai lá e requisita pensão por morte. Entendeu? Então já estão muitas vezes anos e isso também acontece com uma certa frequência. E aí existe aquela necessidade de judicializar, porque a outra pessoa que estava convivendo com ela, só que aí ela não tem esse registro, aí é necessário acionar a justiça. Então é muito interessante. A gente fala até imediatamente, separou, procura um bom advogado ou judiciário para fazer essa separação. Você falou em uso capião de carro também? Tanto de bens móveis quanto imóveis, tá? Então, para ela ter a garantia de todos os bens, ela faz uso capião, inclusive de bens internos da casa. Após 2 anos. Após 2 anos, mas tem que ser nessa condição. Nessa condição, que não tenha conhecimento nenhum. Fulano sumiu. Simplesmente sumiu. Evaporou, segundo diz o... São casos possíveis. E dando continuidade, a grande proporção dos divórcios envolve filhos. Tá? Isso, eu queria ver a questão da pensão, né? Pensão alimentícia. Que direito tem o filho? Também queria saber a questão de se o casal se uniu, ou ela ou ele já tivesse um filho, né? Também o filho ele também acaba tendo responsabilidade sobre aquele filho que não era dele, mas que ele assumiu a responsabilidade na relação, na união, né? Na união. Querendo ou não, ele vai criar o filho como dele, né? Querendo ou não, ele vai conviver com o filho. É o pai afetivo que a gente chama. Isso tudo vai depender do tipo de relação. Vamos supor que ele não tinha conhecimento da esposa, o filho, quem é o outro pai, e ele assumiu ele como filho fosse, ele tem os seus direitos, porque era ele que mantinha, tá? Então é algo assim que tem que analisar, cada caso é um caso, então tudo vai depender muito da relação. Geralmente o que é o comum, o normal, é esse filho já ter alguma pensão do pai, ter alguma relação com o pai. Mas existem também os casos que era bebê e assumiu como se filho fosse, tá? Sim. E muitas vezes eles registram
como se filho fosse, e no divórcio querem dizer o filho não é meu. Nesse momento não há o que se fazer, porque o filho, no momento do registro, tu assumiu ele, então ele tem os direitos iguais ao outro filho que é realmente teu. Mesmo não tendo registrado o teu filho? Não, no caso se tem registro. Se tá? tem registro. Muitas vezes acontece isso, Sim. é mais frequente que vocês imaginam, a menina engravidou, o real pai não quer e tem um que era apaixonado por ela. Assume tudo. E aí ela vai lá, tu assume, ele assume, tá? Sim. Muitas vezes feliz, muitas vezes Registra como filho. registra como filho e num futuro ele quer dizer que não é. Só que aí nesse caso ele assumiu a paternidade. É herdeiro dele. É herdeiro Tá. dele. E aí mesmo registrado por ele, tá? E o pai biológico, futuramente, se ela quiser uma pensão do pai biológico registrado por ele, também cai por terra? É possível, mas aí são trâmites judiciais, porque o que o pai biológico vai alegar? Está registrado no nome de outra pessoa, esse filho. Então é um processo, vamos dizer assim, um pouco longo, porque é necessário fazer o DNA, comprovar, e até o próprio o pai social, aquele que ele aceitar isso também. Então são tudo coisas difíceis de se lidar, já são casos complexos que a gente também precisa analisar caso a caso, tá? Sim. Mas são questões que vocês levantam que fazem parte da realidade nesse nosso mundão de milhões de pessoas, né? Em relação a, vamos partir ao mais comum, tá? Que são filhos dos dois, né? Então o que nós sempre indicamos é a guarda compartilhada, porque querendo ou não, esse filho, indiferente à idade, ele está acostumado com o pai e a mãe, aquele convívio, e ele não vai entender muito bem isso, que ele vai ficar distante de um deles. Então a nossa indicação para melhor qualidade, pela melhor vivência da criança, o intuito é sempre indicar compartilhado. Compartilhada é que os dois têm responsabilidade, os dois assumem na mesma proporção. A guarda compartilhada, ela não pode ser confundida com aquela guarda que fica 15 dias com um, 15 dias com outro. Pode ser acordado sim, mas a guarda compartilhada quer dizer mais que tem disponibilidade, que não precisa marcar aquele horário para ver o filho, que pode buscar na escola, que vai ajudar em mais situações. E muitas vezes os pais, geralmente os homens, requerem a guarda compartilhada com o intuito, eu não vou precisar pagar pensão. Pode ficar 15 dias aqui comigo, ficar 15 dias. Tá muito enganado também, é um mito, tá? A guarda compartilhada não exime da pensão, é necessário pagar a pensão igual, tá? Então ele vai ter um lar de referência, que geralmente é o da mãe, tá? Vai ter um lar de referência, e nesse lar de referência vai caber a pensão, que ele vai ficar mais tempo, que vai organizar mais coisas, que geralmente que mais compra roupa, que compra material escolar, e algumas questões de lazer. Então os filhos, eles geralmente entram no conflito, tá? Que também é ato vingativo. Não, que eu quero guardar unilateral, que eu vou limitar tuas visitas, tu não vai ver teus filhos, que eu não vou permitir tu ligar para eles. Então existem várias limitações e as crianças sofrem muito nisso, porque elas têm saudade da outra parte. Diferente, quando a guarda unilateral ela não é exclusiva da mãe, ela pode ser do pai também. E se ela não perde aquele convívio, muitas vezes criança de 2, 3 anos, porque é um corte feito na vida delas. E aí o pai fica sofrendo, a criança fica sofrendo, e a outra parte pode usar isso para reivindicar algumas coisas e a pessoa acaba cedendo. Isso são as partes complexas, as dolorosas, a que me chateiam, que me deixam triste, me deixam frustrado na profissão, quando a criança está envolvida. Quando é casal, são 2 adultos, mas quando a criança sofre, é algo assim muito, muito, muito complicado. Os dois são responsáveis, os dois são pais, os dois passam amor. Então é essa necessidade de ter uma harmonia nessa questão, que brigue por qualquer outro assunto, mas na questão de filhos não pode, não deve haver, né? E a justiça é bem séria, bem taxativa com referência ao cumprimento
do pagamento, né, da pensão. A inadimplência com referência ao pagamento, aí, em que momento o juiz pode decretar a prisão por falta de pagamento? Ela tem que ser requerida ou Precisa ser requerida? O que acontece? Tem um tempo X? 2, 3 meses? Um dia. Não, vou ser bem claro nessa questão, tá? Porque ela é muito importante, Sim, ela é sim. esclarecedora para a audiência, tá? No momento que se está determinado judicialmente que o dia 10 é o dia do pagamento, o pagamento for dia 11, já está atrasado. Já pode acionar a justiça requerendo o pagamento, tá? O que ocorre? Para poder pedir a prisão, 3 meses. 3 meses de atraso pode reivindicar a prisão. E isso é uma forma que... O que acontecia? Não vou pagar, porque o que a gente tem de ferramenta? A gente pode colocar no SPC. Existe até uma questão que vai ser novidade para muitas pessoas. A gente pode pedir o recolhimento da CNH. Olha Isso só. é um fato novo, diferente, tá? Sim. É possível, tá? Só que alguns nem têm CNH, alguns já estão no SPC, outros já estão no Serasa, então eles acabam não se portando, se escondem e fogem. Então a justiça, ela foi muito precisa, favorável, e a gente acha isso incrível, porque é a única forma civil de prender alguém é por falta de pagamento de pensão, e funciona. E aí existe até os casos, tá, que a pessoa vai, deixa me prender, eu fico 1 mês e resolve. Não vai resolver porque a dívida vai continuar. Então, se foi determinada a pensão, pague em dia para não ter complicações futuras. E esse caso da prisão até por um tempo foi interrompido em função da pandemia, e a partir de agora está aberto novamente a requisitar a prisão em função de falta de pagamento. Há quem diga que no Brasil a única coisa que dá prisão é não pagar pensão, né, doutor? E é verdadeiro. É verdadeiro. Vai pra cadeia, vai só nascer quadrado. E a pensão alimentícia, ela não se limita só a pai. A pensão alimentícia, ela pode vir da parte da mãe. Inclusive, isso precisa ficar bem claro, que isso é difícil das partes entenderem. Quando eu pago, um exemplo, tá, R$1.000 de pensão, essa proporção ela tem que vir da parte da mãe também. Essa criança tem que ter uma vida proporcional a R$2.000. É necessário isso. Então é muito Legal. importante. Não que a pessoa vai receber os R$1.000 e vai... Muitos se incomodam com isso, que vai viver com esse valor. E a pensão alimentícia ela também não se limita só à criança. A pensão alimentícia ela pode ser requerida pelo ex-cônjuge, que na grande proporção, tá, é minoria, tá, ela é solicitada pela esposa. O que acontece, e é altamente comum, tá, que o marido ele tem uma estrutura financeira boa, um trabalho bom, e ele decide, patroa, tu fica em casa, cuida das crianças e faz comida boa para mim. Então, a mulher muitas vezes deixa do emprego, e às vezes não é só isso, às vezes ele tem ciúmes e precisa deixar a esposa em casa. E aí, nesse momento, no divórcio, essa pessoa está desamparada. Ela não sabe para onde ir, muitas vezes há anos longe do mercado de trabalho. Essa pessoa também pode, além de fazer a solicitação do filho, que é obrigatório, essa pessoa pode requerer também. A gente não pode falar que é certo que ganha, que aí é necessário também comprovar a dependência e que está longe do mercado de trabalho há muito tempo, que ela precisa se restabelecer. E para essa pessoa, esses alimentos é estipulado um prazo. Gira em torno, também não é preciso, mas gira em torno de meio ano. É estipulado um valor que esse ex-cônjuge, tanto faz, esposa, marido, fica pagando um valor para essa pessoa, para ela se manter, para ela se estabelecer e voltar ao mercado de trabalho também. É uma questão importante. Isso precisa ser reivindicado, precisa ser do conhecimento da nossa audiência.
que muitas vezes não sabem, não reivindicam, e dependendo do advogado que contratam, ele não vai esclarecer isso também. A gente deixa, quando faz a primeira consulta com nós, a gente precisa esclarecer todos os direitos, os deveres, o que é possível e o que não é possível. Isso é um direito que se enquadra. Olha só. A questão da... outra questão que eu queria levar até o senhor seria... Agora fugiu da minha cabeça. Bom, vamos dar sequência aí ao... Agora nós chegamos aos mitos e verdades sobre pensão alimentícia. Então eu vou colocando e o senhor vai me dizer se é mito ou verdade, isso? Né? Eu até fiz isso, chega a ser praticamente uma forma até de brincadeira, sim, mas são mitos e verdades que geram muitas dúvidas e vai esclarecer muitos direitos que as pessoas muitas vezes acham que não têm e muitas vezes acham que tem. E ali acaba gerando problemas, porque ouviu falar e leva isso como verdade. Então esse se torna uma brincadeira, tu vai fazer a pergunta, eu vou dizer se é mito ou verdade e vou esclarecer a questão. Tá bom, vamos lá então. Vamos agora para a sessão mitos e verdades. Talvez os mitos e verdades tirem a minha dúvida que eu tinha antes. A pensão é sempre fixada em 30% do salário, doutor? É mito. Então, o valor da pensão, isso também muitas pessoas acreditam, a maioria das pessoas que vêm nos consultar, elas vêm fielmente com esse pensamento, vou pagar 30% ainda do salário mínimo, né? Então, isso não existe parâmetro definitivo que tenha que ser nesse valor. Existe muitos pais, exemplo, tá? Eu também tenho disso, eu tenho um exemplo muito positivo, que os pais dão uma proporção 50% do valor que elas ganham, tá? Então, isso pode ser estipulado por elas. Isso é aquele binômio necessidade e possibilidade, tá? Então é necessário analisar a necessidade da criança e é necessário analisar a possibilidade de um pai. Vou dar um exemplo de alto patamar e vou dar um exemplo de baixo patamar. Existe um empresário que tem uma renda tranquila, fixa de R$10.000, morava com a esposa, com a filha, vida luxuosa, piscina, diversos cursos. Uma pessoa dessas não pode reivindicar a pagar 30% do salário mínimo, porque vai decair muito o padrão de vida dessa criança. Ela precisa se manter um pouco equilibrada, tá? Então, uma pessoa que ganha esse valor, a pensão vai ser de um valor bem superior. Claro que a mãe também precisa ter essa análise. Não adianta ela exigir 4, 5 mil reais se ela não tem essa proporção também. Isso é interessante saberem. Então, o valor ele é estipulado se há conflitos muitas vezes pelo juiz, porque é necessário apresentar a prova de rendimentos que tu tem, as tuas necessidades, e inclusive apresentar as provas de necessidades da criança. Muitas vezes ela está em algum tratamento, requer algo especial que também pode elevar. Então, os 30% ela é usada como parâmetro para o desempregado. Gente. Só sim, parâmetro também não é regra. Tá? Muitas vezes o desempregado acha não tem emprego, não precisa pagar. Tem a obrigação de pagar o valor que está estipulado. Eles têm mais filhos. Aí isso vai cabendo também dentro da proporção. Pode diminuir. Vamos supor que eu tenho 2 filhos e na atual esposa tem um outro filho. Não é como regra, não é algo automático que agora eu vou dividir a pensão. É necessário entrar com uma ação para pedir a diminuição com essa alegação, que agora tem mais custos, que a qualidade de vida vai diminuir em função dessa necessidade do valor da pensão. Também aí chega a cair, por exemplo, 15, no caso, se for 30%, 15% para cada filho, como é que funciona isso? Tudo depende, também não segue regra. Não segue regra. Porque tem alguns filhos que ganham 50, outros ganham 20, isso cabe muito das alegações, das provas apresentadas ao juiz. Tá.
Para a próxima, é dever apenas do pai o pagamento da pensão, tá? A gente até falou isso há pouco, tá? Não é dever só do pai, é dever da mãe também. Existem casos que os pais, os homens, ficam com o filho, a mãe tem esse mesmo dever de pagar a pensão dentro da possibilidade e da necessidade do filho. Beleza. E aos 18 anos cessa automaticamente o dever de pagar a pensão, no caso? Esse é um mito que a gente precisa esclarecer, isso aí, que acontece muito, até sou procurado muito no escritório. O que acontece? A pessoa, meu filho completou 18 anos esse mês, próximo mês, automaticamente ela não paga mais. Não é assim que funciona, não cessa aos 18 anos. Para parar de pagar a pensão é necessário entrar com uma ação de exoneração de alimentos. E para conseguir tirar esse filho desse vínculo de pensão alimentícia, é necessário que tu prove que esse filho está autossuficiente, que ele está trabalhando e não está estudando. Porque se ele não está trabalhando e está estudando, vai continuar. E posso dizer assim, a gente tem como parâmetro também 24 anos, mas dependendo das necessidades, isso pode ser prolongado mais ainda. O que acontece? O parâmetro é 24 anos porque geralmente com 24 anos tu te formou na faculdade. E aí, teoricamente, tu já está com emprego, tu já está estável, não continua estudando. Mas só encerra a pensão alimentícia através de uma ação de exoneração na qual o pai tem essa obrigação de apresentar provas que esse filho está autossuficiente. No meu caso, que eu terminei minha faculdade com 28, então, no caso, eu receberia até os 28. Se caso tu não conseguisse, vamos supor que tu estivesse trabalhando meio turno em emprego que teria condições para pedir isso. Agora vem a minha cabeça, doutor, desculpa, na hora deu um branco. Na questão, quando o vô tem que pagar a pensão, eu já ouvi falar isso a respeito, gostaria que o senhor, se é proveniente isso. Por exemplo, o filho do seu Francisco lá paga a pensão e por um motivo ou outro ele não pôde mais pagar a pensão. Aí o vô tem a obrigação, o vô paterno tem a obrigação de continuar pagando a pensão para a criança? Como é que... Isso até entra na nossa sequência, que em algum momento vai ter essa, pergunta, tá? Mas sim, acontece, tá? Mas é algo excepcional. Não pense que é algo comum o vô pagar a pensão. Caso excepcional é que caso? Vamos dizer que o filho do seu Francisco está nas drogas, não está trabalhando, não tem condição psicológica, física de conseguir esse dinheiro. Estou dando um exemplo, tá? Mas pode ser o mais variado, tá? Nesse caso, é provado que ele não tem condições de arcar com essa pensão. Aí é acionado os avós que fazem essa parte. E os avós, consequentemente, eles vão fazer as visitas, vão pegar a criança e nem sempre é ruim. A gente até tem casos nesse sentido, tá? Que os avós fazem muita preferência em pagar a pensão para eles terem um contato com o neto, porque o pai, ele... desvirtuou. Acontece, tá? A questão de posso ser obrigado a prestar contas? É uma verdade, tá? Só que também é um caso excepcional. O que acontece com muitos pais em especial, tá? Eles pagam pensão e ficam acompanhando o Instagram, o Facebook da ex e vê ela indo em festa, tomando uma cervejinha, e a sensação que dá, tá usando meu dinheiro para ela. Só que isso são casos e casos, tá? A gente sempre precisa analisar quanto tu tá pagando de pensão. A pessoa precisa prestar contas quando é um valor. Não adianta querer pedir prestação de contas se tu paga R$500. R$500 vocês conseguem manter um filho? Não, né? Então é lógico que não é do dinheiro dele. Vamos supor que tu paga igual eu falei do empresário ali. Empresário que paga R$2.000 de pensão. Se a filha não está tendo uma qualidade boa de vida, vamos supor que a mãe tirou ela da escola particular,
não está mais deixando ir no cursinho, nesse momento o pai pode pedir prestação de contas. Tá, depositei os 2.000, quero ver para onde foi. E aí ela vai ter que prestar, foi para roupa, foi para comida e dali por diante. Mas também são casos excepcionais. Sim. E acontece muito dos pais indignados, eles me mandam por WhatsApp, olha só o que ela está fazendo aqui, eu fui para a praia. Ela tem a vida dela, ela tem as condições dela. E isso, com certeza, quando é um valor mais baixo, a gente já logo indica, isso não cabe pedir essa verba aí, né? E o valor ele pode ser atualizado todo ano, conforme PIB, conforme inflação? Como é que funciona? Nós, especialmente nosso escritório, a gente sempre tenta atrelar a pensão ao salário mínimo. Então, quando está atrelado ao salário mínimo, o salário mínimo aumentou, a partir desse mês, aumenta na proporção. Existem vários exemplos, pode ser o de 30%, mas tem uns 37%, tem uns 53%. Então, a pessoa que paga a pensão, ela precisa se atentar. No momento que aumentou o salário, aumentou a pensão, que ela é proporcional. Mas, se não tem um parâmetro, uma referência de aumento de pensão, a outra parte pode reivindicar, alegando o aumento de custo. Inclusive, tá, esse aumento ele não fica estagnado naquele valor determinado uma vez. Se caso a necessidade aumentou ou a possibilidade, vamos supor que o pai tinha 2 empregos e perde um, então ele também pode pedir a minoração dessa pensão. E vamos supor que a mãe teve mais necessidades com a filha em relação ao colégio ou algum tratamento, ela também pode pedir que aumente a pensão. Isso é tudo possível. Tá? Pode ser fixada a pensão para o filho que ainda não nasceu, a criança não veio ao mundo ainda, está na barriga. Isso também é uma grande novidade que poucos sabem, é possível sim. Então, no momento que tu tem o comprovante de positivo de gravidez e tu tem evidências o suficiente que ele é o pai, que muitas vezes é num namoro, tá? Só que essas evidências, elas precisam ser contundentes. Pode ser foto, pode ser conversas de WhatsApp que comprovem que a probabilidade seja muito grande dele ser pai. E ele vai ficar pagando até o momento do DNA. E, inclusive, isso é interessante as pessoas saberem, foi acionada a justiça. O juiz vai determinar uma pensão provisória. E vai estar pagando, o processo é demorado e o DNA sai depois de 1 ano. E deu negativo, que ele não é pai. Ele não tem como reivindicar esse dinheiro de volta. Nossa, isso é interessante saber. Eu vou pular aqui uns assuntos que o senhor já respondeu, do vô, da pensão, né? E se a pensão estiver atrasada, as visitas podem ser suspensas? Isso é um tema que bastante... Mito ou verdade? Um baita de um mito, tá? Então as pessoas têm isso na cabeça delas, tipo como se fosse uma regra, não está pagando, não vou levar as crianças. Não pode, tá? Mesmo estando inadimplente, não está pagando, as visitações, elas são obrigatórias, são de direito do pai, tá? Então é um grande mito. Então isso a mãe ou o pai não pode impedir. Eu vou pular aqui que o senhor já falou, né? A pensão deve ser paga apenas em dinheiro? Como é que pode ser paga a pensão? Depósitos, boletos? Ela pode ser paga de diversas formas, está muito em alta o PIX. PIX. Então ela pode ser por depósito, ela pode ser em dinheiro vivo, ela pode ser por transferência, pode ser por PIX. E ali até levantei essa questão para discutir, não é necessário ser o valor total. A grande proporção, o percentual maior precisa ser em dinheiro, indiferente de que forma, tá? Mas o pai, ele pode de alguma forma, vamos supor que foi estabelecido R$2.000, ele pode pagar R$1.000 em dinheiro e a outra parte pode escola particular, plano dentário, plano de saúde, van escolar e demais situações. Ele pode usar isso, porque é uma maneira que ele se assegura que ela vai estar
dentro dessas condições que ela mantinha antes da separação. Então é interessante saber, tá? Não é obrigatório 100% ser em dinheiro. Claro, não pode usar tudo. Eu estou pagando isso e isso e minha pensão acabou. Muitos casos são assim, tá? Que a pessoa paga R$1.000 de pensão e aí quer pagar a escola, um inglês e mais alguma coisa e não entrega nada em dinheiro. Essa criança precisa de alimentação, ela precisa de investimento, precisa de lazer também. Então isso precisa ficar claro. Precisa ser... O grande percentual precisa ser em dinheiro. O horário avança. A pergunta que fica, é negócio de se separar ou não? Não é negócio, mas de novo eu repito isso, o que nos interessa, tá, é a felicidade. Então é um preço que a gente precisa pagar. A gente se divorcia, se separa, sofre muito, mas às vezes é uma dor necessária. Além do sofrimento, tem um custo financeiro, porque uma vez tu juntou um bem, em especial uma casa simples, tu vai dividir, tu não vai conseguir comprar outra casa, então o financeiro ele é muito abalado. Mas é sempre o preço da felicidade. Então nós sempre recomendamos as pessoas não se submeterem a relacionamentos abusivos, não se submeterem a infelicidades. Nesse caso, se separem. E o mais importante de tudo, procure um bom advogado para ele te apresentar todos os teus direitos e deveres. Como contatar com o Dr. Fábio diante da necessidade de resolver qualquer um dos problemas que foram citados ao longo da entrevista? Então eu vou passar o celular do escritório, que essa pessoa vai marcar um horário, nós vamos fazer uma consulta, eu já apresento as possibilidades. E dentro dessa consulta a gente já pode fazer um contrato de serviços que vão ser prestados. Tá? O celular é 51, prefixo, 996 66 91 22. Vou repetir. 51 996 66 91 22. Também tem o telefone fixo, o 3715 3076. Repetindo. 3715 3076. Então as pessoas muitas vezes se limitam, elas acham que a distância entre elas e o advogado é muito grande, elas se limitam e muitas vezes a gente resolve um grande problema só numa consulta. Então não se intimidam. Um advogado, muitas pessoas se preocupam, não se intimidam, porque um advogado ele está ali justamente para ajudar. E a gente sempre trabalha de uma forma a tentar atender dentro das possibilidades de cada pessoa. A gente trabalha numa grande parceria no escritório. Nós somos 4 sócios, tá? A doutora Samara, a doutora Ana, a doutora Cristiane. Então a gente trabalha num formato assim que nós trocamos muita ideia. Então a gente analisa muitos casos em conjunto para a melhor solução. Então, cada um tem a sua experiência, a sua prática, mas a gente sempre discute isso. E, além de tudo, a gente tem um formato que a gente segue um lema que cooperar é melhor que competir. Então, a gente tem uns parceiros que trabalham dentro do nosso escritório que são independentes. E esses parceiros são ótimos profissionais, eles ocupam o nosso espaço também, e muitos, em especial os leigos, eles perguntam, então vocês botam concorrência na sala? Bem pelo contrário, a gente tem grandes parceiros, a gente troca muita ideia, muita informação, e é uma forma que a gente precisa trabalhar, que nem tudo a gente sabe, nem tudo está no nosso alcance, é um aprendizado diário, então a gente valoriza muito essas pessoas que trabalham conosco. E uma gratidão especial também à nossa secretária, Patrícia, espero que esteja ouvindo, mas sempre é ela que faz o primeiro atendimento, então é ela que recebe o cliente, recebe a ligação do cliente. Faz o acolhimento. Né? Ela faz, realmente é a melhor palavra que poderia tirar, ela faz o acolhimento, que essas pessoas geralmente vêm com uma tristeza, uma angústia, um estresse,
e ela já faz uma ótima recepção, faz um acolhimento, marca um horário e a gente recebe da melhor forma. Novamente, a gente usa muito humanizado, a gente trata da linguagem que eles conseguem ouvir. Eu também fiz isso hoje, eu achei interessante falar de forma, foi um bate-papo, né? É interessante a gente usar a linguagem do povo, tá? Não adianta a gente falar palavras que eles não vão entender ou com dúvidas para casa. Não, a intenção não é essa, a intenção é nos aproximarmos deles, e uma das maneiras é a linguagem, a gente tenta deixar a pessoa à vontade, então fica aquele vínculo. E eu tenho um dos clientes, tá, que eu uso como exemplo, e vários na realidade. É mais fácil um cliente virar teu amigo do que um amigo virar teu cliente. E eu uso isso muito porque pessoas que eu nunca conhecia, terminou o processo e a gente ainda troca as ideias, troca o WhatsApp. Isso aí. Então essa é a nossa intenção. E novamente eu agradeço a essa audiência querida que se dispõe a nos escutar, ao Francisco, ao Altemir, porque eu acho que todos têm muito a ganhar com esse momento. A rádio tem a ganhar, nós advogados temos a ganhar, mas em especial a população, que muitas vezes, por isso que até fiz essa questão dos mitos e verdades, né? Para as pessoas, porque elas têm aquele mito como verdade e vão levando e nem sequer procuram o seu direito por não saberem. Então a gente está aqui esclarecendo. Isso aí. E aguardo o próximo convite, estarei sempre à disposição. E muita gratidão. Fica a gratidão aí também da Rádio Cidade, né? Sempre. Que a Rádio Cidade também faz questão de ser diferente das outras para ser melhor para o público, para ser melhor pelos ouvintes. E muito obrigado, Dr. Fábio. Então vamos desligar a live agora nesse momento. Certo, minha gente.